Com grande honra, nós estamos participando desse movimento, porque nós queremos a anistia dos presos políticos do Brasil, bem como a anistia do presidente Bolsonaro, porque cometeram uma injustiça muito grande com ele, e nós continuamos nessa luta, não desistimos. Fora Moraes! Olha, surpreso que apesar da chuva, todo esse movimento é muito importante para nós isso, né? Para esses heróis que estão aqui representando o Brasil. Quantas pessoas mais ou menos devem estar aqui neste momento? Olha, eu acredito mais de 5 mil. E vou falar para você, para essas pessoas que acham que não dá resultado, se não tivesse esse grupo fazendo isso, nós já seríamos Venezuela. Tem que respeitar essas pessoas que estão aqui representando o povo brasileiro. Eu acredito que são pessoas que amam a nação, Zé Roberto, e estão, como muitos, né, indignados com o que está acontecendo. É um fato, né? Nós estamos, como patriotas hoje, comprometidos com uma série de problemas que, infelizmente, estão ocorrendo na nação. Acredita na anistia? Acredita que algo possa acontecer ainda? Eu acredito na justiça de um Deus. Deus está olhando para tudo que está acontecendo, Zé Roberto, e no momento certo Ele vai intervir. As coisas vão ocorrer conforme a vontade e a misericórdia dEle. É nisso que eu acredito. Mais uma vez, Zé Roberto, hoje o tempinho um pouquinho adverso, mas é só uma garoinha. Nós estamos aqui para pedir anistia para os injustiçados do dia 8 de janeiro. Estamos aqui para pedir fora Lula, fora Alexandre de Moraes. A população unida, a população de direita unida, para que nós possamos transformar o Brasil. Nem que seja das eleições do ano que vem, eu tenho certeza que nós vamos transformar o Brasil. Por aqui, o deputado Pacheco, deputado estadual. Deputado, mais uma vez presente no movimento. Eu entendo que é importante, Roberto, nós colocarmos a nossa presença. Pode parecer pouco, nós não sabemos, debaixo de chuva, né? Certamente o número de pessoas que estaria aqui hoje seria muito maior. Mas é importante vir aqui para mostrar a nossa posição, a nossa preocupação com o nosso país, com a nossa nação. Nós não concordamos com o que está acontecendo nesse momento, com esse desgoverno do PT, desgoverno do Lula, que nesse consórcio com o STF, junto com Alexandre de Moraes, estão implementando uma grande perseguição a quem é de direita nesse país, inclusive jornalistas. O cerceamento de liberdade, inclusive de expressão, que é assegurado na Constituição. E nós estamos aqui para dizer que nós temos uma posição clara de defender os valores e princípios da família, da vida, da liberdade. Então nós estamos aqui para mostrar a nossa presença, a nossa posição. Depois das denúncias do Tagliaferro, o senhor acha que algo pode mudar? Olha, por muito menos, comunismo no Brasil por 25% do que está acontecendo de denúncia nesse momento em relação a esse julgamento tendenciosíssimo em cima do presidente Bolsonaro, toda a condenação em primeira, segunda e terceira instância do presidente Lula, né? O ex foi condenado, inclusive, foi anulada, né? Então as denúncias do Tagliaferro são muito fortes. Se de fato se buscar a justiça e a verdade, sem nenhuma dúvida, esse processo tem que ser completamente desmontado, porque é um absurdo que está se praticando no nosso país nesse momento, na minha avaliação. Estamos aí apoiando este movimento do dia de hoje, de toda a insatisfação que a nossa população está vivendo, diante de tantas situações caóticas no nosso país, onde nós estamos vendo uma situação que é realmente difícil de você perceber, e o mundo todo está vendo, onde um juiz, ele busca prova para julgar uma pessoa, e ele mesmo é o que vai estar lá julgando. Quer dizer, ele busca prova, coloca para julgamento e ele julga. Isso é uma coisa absurda no nosso país. Vereador Sidney Bazutti também conversando conosco. O comunismo já está implantado na nossa pátria. Eu não aceito o comunismo aqui no nosso Brasil. Hoje, 7 de setembro, então, gente, essa mobilização acontece em todo o país. Vamos acompanhar um pouco aqui das manifestações no palco. Fechar de que jeito? Cada um na sua casa. Não botaram todo mundo lá dentro das nossas casas na pandemia? Sabe o que eles fizeram? Eles fizeram um teste com vocês. E eles viram que eles podem mandar em vocês quando vocês ficaram quietinhos dentro de casa. Gente, vocês têm que ter noção do que é o comunismo.
Estudem, pelo amor de Deus, porque isso é muito grave e a gente precisa botar o comunismo como crime no nosso país. E agora nós vamos ouvir também o ex-deputado federal, o empresário Alfredo Kiefer. O que dá para falar neste momento a respeito dessa mobilização e o que a gente pode esperar, Alfredo? Bem, eu estou aqui me unindo ao movimento, me juntando a todas aquelas pessoas de bem que querem mudanças no país, vestidos aqui de verde e amarelo, e que não suportam mais esse regime que nos sufoca e nos atormenta. Eu espero que a gente possa ter força, todos unidos, e nós só temos uma alternativa, é ganhar as eleições com uma frente ampla de direita, para que a gente possa eleger nossos representantes no Congresso Nacional e principalmente escolher um presidente liberal, republicano, de direita e que faça as grandes mudanças que esse país precisa. Depois desses últimos acontecimentos, o julgamento que está em curso do Bolsonaro, entre outros, tem mais 7 réus. Nós tivemos recentemente aquela denúncia do Tagliaferro, assessor do ministro Alexandre de Moraes. Diante desses últimos acontecimentos, o senhor acha que a direita pode se fortalecer? Alguns acham o contrário. É lamentável que a grande imprensa, a grande mídia, não divulga esses fatos que aconteceram no mundo subterrâneo, arquitetados por Alexandre de Moraes. Há uma expectativa de uma votação de anistia que pode acontecer, há uma possibilidade de termos o voto impresso aberto a todos os eleitores, enfim, há pequenas nuances que nos dão expectativas, mas principalmente, eu volto a dizer, temos que nos organizar para as eleições de 2026. Uma vitória do Lula, um 4º mandato do presidente Lula, o que pode representar para o Brasil? Um fracasso total, porque é nítido e é declarado, inclusive pelo próprio presidente, que ele é muito mais vermelho do que verde e amarelo, e a gente não sabe o que poderá acontecer com um presidente que, eleito por mais uma vez, nada tem a perder. Realmente tem segurança jurídica e o nosso futuro estará à mercê da sorte. Partindo dessa leitura, Alfredo, por que o senhor entende que a população, uma boa parte, não consegue fazer a leitura, não consegue entender essa mensagem? Nós temos um governo que alimenta as pessoas com benesses, com Bolsa Família, agora com Vale Gás e com tantas outras coisas que aparentemente ajudam a nossa população, e os mais incautos são simplesmente seduzidos por promessas que acabam deixando a situação da nossa população pior do que está. Estou vendo aqui também uma voz feminina participando aqui desse movimento. Qual que é a sua avaliação, Helena? Espetacular. Eu acho assim, nós estamos muito satisfeitos porque tem muita gente aqui. Apesar da chuva, o pessoal está aqui. E obrigada a todos e parabéns. Anistia geral, irrestrita e ampla para todos. E muitas mulheres participando. Muitas mulheres. Vamos ver aqui também um jornalista. Poucos jornalistas acompanhando. Gilson Pessoa. Gilson, o que dá para falar desse movimento? Qual que é a sua avaliação? Olha, José Roberto, eu creio que no tempo em que vivemos, em que as pessoas estão com medo de se manifestar. Prova disso foram as centenas de prisões decretadas na canetada de Moraes, no imaginar que calaria a voz do povo brasileiro, evitando que os cidadãos se manifestassem e fossem para as ruas. Hoje, num 7 de setembro, um domingo ruim, já chegou até chover aqui. Mesmo assim, os patriotas decidiram sair de seus lares e vir para se manifestar. Um pedido único e exclusivo, uma anistia aos
presos do 8 de janeiro. No passado, já tivemos anistia. E tivemos anistia para bandidos que estão hoje no PT e protestam contra os brasileiros que hoje pedem anistia simplesmente para inocentes. Jornalista Gilson Pessoa, aqui o Fon do Bolsonaro, vereador, mais uma vez presente. Ah, com certeza, né? Tô representando aqui o cidadão de bem, o patriota, que defende os valores éticos, morais e cristãos da família, e as pessoas essas que me deram o mandato de vereador com 2.287 votos, e não vou decepcionar. E também não é só questão de representar, eu quero incentivar os bons a participar da política, porque quando o bem se cala, o mal toma conta, e nós precisamos encher o legislativo e o executivo de pessoas boas e competentes para assumir os cargos. Por alguns poucos do vosso meio que se dizem aqui, segurando uma faixa, o que dá para falar dessa manifestação? Ajudando o Brasil, né? Suas promessas solenes. Essa luta aí, né? Agora mesmo está firme aí. O julgamento tá que firme. O mundo inteiro observa. Ele é uma grande... Durante muitos anos, o meu marido foi uma voz solitária, ecoando no deserto e que ninguém queria escutar. Mas Deus o levantou para ser o farol da nossa nação. Há 7 anos tentaram matá-lo, mas Deus o preservou porque o Altíssimo ainda tem um propósito para ele e para o nosso amado Brasil. Por isso, não desistiremos nunca. Permaneçam firmes nessa luta, jamais desistam, por mais dura que seja a batalha, e orem sempre por nós, pela nossa família e pelo futuro do nosso país. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que Ele abençoe as nossas famílias, que o nosso amado Deus tenha misericórdia de nós e que Ele abençoe o nosso amado Brasil. O que dá para falar neste momento dessa mobilização aqui em Cascavel? Eu acho que mostra, sobretudo, que a população não está dormente, né? Aos poucos a população está ocupando os espaços que são de direito, só que depois dessas palavras a voz do povo da nossa presidenta, até os locais que precisa para a gente ter as mudanças que precisam acontecer. Chega de autoritarismo, chega de tudo isso que a gente está vivendo no Brasil. Essa mobilização hoje em todo o Brasil é mais um passo. Mas você sente que o caminho ainda é longo diante dos últimos acontecimentos ou está mais esperançoso agora? Eu estou mais esperançoso. Eu acredito que a gente tem condições de mudar tudo o que está acontecendo, mas é preciso seguir mobilizado e seguir fazendo pressão em cima dos nossos congressistas, em cima das autoridades que podem de fato mudar tudo isso. Que muita Obrigado, coisa Maico Coraza, ele permite. presidente e uma do Novo coisa é fato, aqui em Cascavel. Por que nós acreditamos Nesse que momento, Jesus Rogério morreu Ruzzi, naquela cruz? publicitário fazendo uso da palavra. Porque Deus não tirou ele daquela cruz, porque era necessário que o povo despertasse para ver quem é quem. O povo gritou: dá-nos Barrabás, solta Barrabás. O sinédrio daquela época era o Supremo Tribunal Federal. Nada novo debaixo do sol. A história se repete. Poderíamos estar desanimados nesse momento, como muitos desanimam e dizem: não adianta. Eu lhes asseguro que há um Deus olhando, um Deus que olha para cada fio de cabelo nosso e diz: os fios de cabelos de vocês estão contados. Parem para pensar, um Deus que observa agora centenas de inocentes presos. Eu lhes asseguro, porque não sou eu quem promete, é Deus quem diz: eu farei justiça. Ele fará justiça, não nós. Nosso papel é confiar em Deus. Confiar. No momento certo Ele vai agir, assim como agiu. Uma coisa é fato: se mais nada acontecesse de tudo que nós já vimos, uma coisa é fato: nós despertamos, o Brasil despertou. Se nós voltássemos 10 anos atrás, que não é muito, aqui se estaria discutindo e todo mundo estaria falando sobre seleção brasileira, sobre jogadores da seleção. Hoje, qualquer brasileiro sabe quem é o ministro que tem tentado acabar com o país. Hoje todos nós sabemos um pouquinho de política. O Brasil, o gigante, acordou. Isso é um fato. E só isso é suficiente para levantarmos as nossas mãos. E não estranhem o que eu vou lhes dizer agora. Por favor, não estranhem. Não estranhem. Se
se cada um de vocês soubesse exatamente o que vai acontecer com todos os homens injustos que estão mantendo centenas de patriotas na cadeia de forma inocente, se todos vocês soubessem exatamente o que vai acontecer com eles, vocês teriam pena deles. Pena. 5 meses. Parem para pensar. 5 meses. E nesse momento me permitam ser o melhor amigo de todos os juízes injustos do país. Neste momento eu serei o melhor amigo que esses juízes injustos jamais terão em sua vida. Jamais. A Bíblia, não eu, Deus em sua palavra diz: 5 meses serão atormentados com a ferida de um escorpião. Pare para pensar. 5 meses você sofrendo a dor da picada de um escorpião a cada segundo da sua vida, pedindo a morte e não conseguir. Eu não desejo isso para o meu pior inimigo. E eu, pela graça de Deus, creio, não os tenho. Porém, é o que vai acontecer tristemente com aqueles que infelizmente estão fazendo tudo isso. Finalizo com isso. A Bíblia, Deus nos diz: um copo de água receberá o seu galardão. Quando você dá um copo d'água para uma pessoa, está anotado no céu o dia, a hora e segundo, e você vai receber uma recompensa por isso. Imagine então, se Deus não cobrará cada lágrima de um pai com o seu filho preso, cada lágrima de um filho com o seu pai preso, cada lágrima de um amigo que tem hoje um patriota inocente preso, será cobrada por Deus. Ele vai fazer justiça. Aguardemos nele. Deus abençoe o Brasil e Deus abençoe cada um daqueles que sofrem com a injustiça que se comete no nosso país. Amém. Obrigado, Rogério. Quando eu tinha açúcar, não tinha café. E quando tinha café, não tinha açúcar. Hoje, eu vou para o super e coloco no meu carrinho de compras o que eu quero. Não que ele me diz que eu tenho que ter. Não é assim. Cada um tem que defender, tem que se proteger disto. Acham que não chega? Chega! Tem que se cuidar. O primeiro que vocês aprendem quando estão sendo motorista não é como ligar o carro ou colocar o pé no freio. Que tem que ser? Manter sua direita, porque não tem outro jeito. Senhores, vocês têm que falar tudo isso para muitas outras pessoas, porque vocês já acreditam que isto é um mal. A todos vocês, muito obrigada pelo seu apoio. Pedir a liberdade aos injustiçados. O que motiva a senhora a participar dessa mobilização hoje? Já. Fora Lula! Fora Moraes! Eu não quero viver a mesma história, quero outra história, quero paz. Como aos 70 anos eu vou estar caminhando para lá e mais para lá, fugindo do comunismo, pelo amor de Deus, para me perseguir. Não vai ficar diferente, nada. Vai ser pior, porque é maior. Este é um país agrícola. Então o governo vai ficar dono de tudo. Lá ficou dono do petróleo. Não tinha mais gasolina. Aqui não vamos ter milho, não vamos ter nada. Que mensagem a senhora teria para a população que nos ouve neste momento em todo o Brasil? Fora Lula! Abre olho, desperta Brasil, vai pela direita, porque se você começa a dirigir a vida política pela esquerda, não vai dar certo. Qual é a idade da senhora, o nome completo e há quanto tempo no Brasil? Meu nome é Maria Teresa, tenho 70 anos e tenho 5 anos morando no Brasil. Qual é a profissão da senhora? O que a senhora fazia lá na Venezuela? Lá na Venezuela era administrador comercial. Muito obrigado pela entrevista. Um prazer. Conversando com os manifestantes aqui.
Se sente censurada. A gente não pode falar nada. A gente pode abrir a boca que eles se enxugam. Tem que protestar. Tem que protestar para não deixar esse país chegar ao descalabro. Porque nós estamos caminhando passo a passo para o abismo. Esse desgoverno aí está levando o nosso país para o buraco. Nós temos que protestar porque, veja bem, o Bolsonaro já falava pra gente: se vocês soubessem a força que vocês têm. Então o povo hoje é que tem força, porque lá em Brasília, até na próxima eleição, nós temos que pensar muito bem em quem nós vamos colocar lá em Brasília para nós representar. Porque todo o poder emana do povo através dos nossos representantes em Brasília. Só que eles lá, a maioria deles, estão corrompidos e se deixam vender. Então nós temos que fazer a coisa do nosso jeito, o povo que tem a força. Então nós temos que nos manifestar sim, para poder mudar esse nosso Brasil. A gente segue acompanhando a mobilização aqui em Cascavel. Como é que é seu nome? Rubilar Correa. Você desenvolve um trabalho juntamente com uma equipe, que trabalho é esse? É um trabalho social a nível de cumprimento na nossa Constituição, que é a contagem pública dos votos. Esse trabalho começou a ser realizado aqui na região do oeste do Paraná. Como se dá isso? Nós estamos fazendo um trabalho junto com o autor do projeto, que é a contagem pública dos votos, com esse grupo aqui e os demais, que começou aqui no oeste do Paraná, e trabalhando a nível de estados, procurando o cumprimento da Constituição. Artigo 14, que é o poder, a soberania sobre o sufrágio universal. No artigo 14, o artigo 37 da Constituição é o princípio da publicidade, aonde nós estamos fazendo esse trabalho a nível de Congresso. O senhor tem dúvida da forma como é feita a contagem? A dúvida e a busca que o povo precisa e busca é a concretização, saber em quem ele votou, ter a materialização do voto, não ter o voto em elétrons. Voto em elétrons não é voto. Então nós precisamos da materialização do voto numa urna para que possamos concretizar e contá-los. Vamos ouvir aqui a opinião de mais integrantes dessa equipe. Como é que é seu nome? Erminda. Esse é o caminho mesmo, para que não fique dúvida. Claro. Se eu voto e eu não vejo para onde foi meu voto, como é que eu posso confiar num dispositivo elétrico? Tem que ter a contagem pública, tem que ter a materialização. E a importância desse evento, dessa mobilização hoje em todo o Brasil? Olha, é uma demonstração da nossa insatisfação em relação ao governo atual. Vamos ver aqui mais uma opinião. Seu nome? Marisa. Marisa, você faz parte dessa equipe também que está com esse trabalho. A gente está sendo enganado através de um sistema eleitoral aí, né? Então a gente está procurando aprimorar o sistema para que possa ter mais confiança. A gente possa confiar num código eleitoral, não está dando para se confiar, né? Então a gente está pedindo a contagem pública para que o povo possa ter domínio, né, da eleição. As últimas eleições para a presidência da República, qual que é a análise que você faz? Com certeza o povo se manifestou porque não acreditou no resultado. Então o povo realmente não aceitou, foi para a rua e contestando, né, que queria que fosse esclarecido. Gostaria que os pudessem provar que a eleição estava certa, né, que o resultado era correto. Aí a gente eu também fui para a rua, continuo na rua, né, porque não tem como, no sistema atual, não tem como a gente acreditar no resultado, né. Então, com certeza, o povo teve dúvidas e quer a materialização para poder conferir o voto, para poder acreditar no resultado. Quem não deve não teme, é isso? Isso, então assim, nós não podemos provar nada. O que nós queremos é a materialização do voto, daquilo que eu saio da minha casa com pensamento em votar em determinado candidato, aquele pensamento se transforma em matéria num corpo que se chama o voto, o bem jurídico da população. É o domínio que o povo precisa ter. Isso nos foi tirado há 30 anos, em 1996, aonde chegaram e aplicaram o uso
das urnas eletrônicas. Só que hoje, a nível mundial, o único país que faz as eleições com urnas de primeira geração é o Brasil. Todas as grandes potências, eles têm o sistema de urna eletrônico, mas ele tem o sistema de contagem e a materialização. Inglaterra, Índia, Paraguai, Alemanha, Israel, todos esses países, né, com grande tecnologia, usam o sistema eletrônico, mas dão o direito à população de contar o seu voto. Temos que vir às ruas, Benjamin, temos que trazer à população tudo aquilo que está acontecendo. É algo muito grave. Esse grande teatro que está acontecendo em Brasília em relação ao julgamento do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. As cartas já estão marcadas, não tem como se defender, já está condenado, mas nós temos que nos unir para que a gente possa junto, a sociedade brasileira unida, que a gente possa se livrar desse mal que pode sim tomar conta do Brasil e a gente pode, assim como Dona Maria Tereza falou aqui hoje, a gente pode se transformar numa Venezuela e isso é muito ruim para nós, para os nossos filhos e para toda a sociedade brasileira. Temos que ir às ruas, lutar por democracia e temos que ir às ruas, lutar para que essas injustiças elas não ocorram e que a gente possa viver em um país que realmente prospera, cresce e gere oportunidades a todos. Muito bem, nós estamos acompanhando o movimento aqui em Cascavel e por aqui pegar uma palavrinha aqui. Pegar uma palavrinha aqui com o vice-prefeito. Aliás, bastante assediado para fotos. Muito feliz com isso, feliz de ver que Cascavel tem alinhamento a essas ideias que eu tenho podido representar, de defesa do direito à propriedade, de defesa de uma região produtiva que é o nosso oeste, e em especial nesse momento contra os desmandos aí do Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal. E a avaliação desse movimento de hoje? Olha, debaixo de chuva, reunir esse tanto de gente, nos dá orgulho de ser de Cascavel e de ver que nós temos gente com coragem para vir à rua, dar a cara a tapa e nos defendermos contra o Supremo, que hoje flexibiliza o direito à propriedade e, em especial, avança sobre a liberdade de expressão. Nós não vamos deixar isso acontecer e Cascavel vai dar exemplo para todo o Brasil. Bolsonaro está prestes a ser condenado. Nós temos essa denúncia também do Tagliaferro em relação ao ministro Alexandre de Moraes. O que pode acontecer nos próximos dias? Olha, eu imagino que Bolsonaro já está condenado, falta só que seja declarado de maneira oficial. E eu não vejo grandes mobilizações no Senado contrapondo esse movimento do Moraes de definir quem ele quer punir antes ainda de produzir relatórios de investigação. Então é importante olharmos já, infelizmente, para as eleições do ano que vem como oportunidade de mudança desse cenário, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado. Obrigado. Obrigado, Zé Roberto.